Olá pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje é sobre pontuação e este é um problema que todos os dias eu leio em provas e redações de concursos por aí. Por quê? Porque as pessoas não sabem pontuar. Você se encaixa nesse problema? Pois é, então preste atenção porque eu vou dar 5 dicas de pontuação para você. Primeira coisa, tome cuidado. Quando você acabar este vídeo, você vai ter certeza de uma coisa só, que você tem que usar sempre a ordem direta nas orações que você escrever. Porque já viu aquele negócio que a gente fala assim, eu tô cavando minha própria cova? Oh my God! Pois é, quando você começa a inverter tudo, trocar de lugar, isso não dá para acontecer. Então, o que é a ordem direta? É quando você começa trabalhando com sujeito e depois com predicado, ou seja, quem faz ou sofre a ação e depois as ações que são praticadas ou sofridas pelo sujeito. Então, a primeira dica, nunca separe sujeito do predicado. Você não pode tirar a responsabilidade de alguém de alguma ação que ela fez. Então, o sujeito não pode nunca ser separado do predicado. Se você falar assim, as crianças chegaram à escola. Quem foi que chegou à escola? As crianças. Então, se você coloca na ordem direta, você não vai usar nenhuma vírgula na sua vida. Mas se você começar a inverter, aí dá vontade de colocar uma vírgula e mesmo sem ter necessidade, pode até mudar o sentido das orações e prejudicar a sua redação. Ixi, Maria. A segunda dica é nunca separar o verbo dos complementos verbais. Então, se você fala assim, eu quero água, o complemento verbal aí é o objeto, é água. Então, você não pode falar eu quero, vírgula, água. Tem que fazer de uma forma direta. Ou eu preciso de amigos. Quem precisa, precisa de. De amigos está complementando o verbo. Eu não posso escrever eu preciso, vírgula, de amigos. Então, na ordem direta, você não vai usar a vírgula, separando o verbo do complemento dele. Mas professora, isso aí é tão difícil. É, meu filho, mas acontece que você tem que prestar atenção. Sabe por quê? Porque pontuação está ligada ao esquema sintático. Não tem como fugir disso, não. Então agora eu vou falar para você a terceira dica. Nunca separe o nome do complemento nominal. O que é nome na língua portuguesa, professora? Substantivo, adjetivo e advérbio. São os 3 nomes da língua portuguesa. Então se você fala assim, ele tem medo. Medo de quê? Medo de escuro. Não pode pegar e colocar uma vírgula. Medo, vírgula, de escuro. Tem que fazer a complementação. Ou, ele tem necessidade de compreensão. Então, ele tem necessidade. Necessidade de quê? De compreensão. Não vai me colocar uma vírgula ali no meio, separando tudo, porque não dá para fazer isso. Oh, ok. E o outro nome é o advérbio. Ele agiu independentemente. Independentemente de quem? Dos pais. Então, independentemente é um advérbio de modo. Você não pode chegar lá e colocar independentemente, vírgula, dos pais. Tem que ser completo. Então, nunca separe o nome dos complementos nominais dele. Agora, a quarta dica. Nunca separe o predicativo do sujeito quando ele estiver na ordem direta, ou seja, lá no fim da frase. Se eu falar assim, o rapaz viajou triste. Você não vai colocar vírgula. Ele viajou e ele estava triste. Chama-se predicativo do sujeito porque ele está lá no predicado e se refere ao sujeito, o rapaz. Mas se você inverter a ordem, aí a vírgula passa a ser obrigatória. Se você falar assim, triste, vírgula, o rapaz viajou. Se você não colocar essa vírgula, você vai ser apenado na sua redação. Eu quero colocar aqui no meio, professora. Pode até colocar, mas tem de colocar entre vírgulas. Então, o rapaz, vírgula, triste, vírgula, viajou. E aí sim. E sabe por que o predicativo do sujeito tem de vir entre vírgulas? Quando ele é deslocado, porque ele indica um estado momentâneo. Então, se você tirar as vírgulas, muda o sentido. Se eu falar assim, o rapaz triste viajou, sem as vírgulas, vira um adjunto adnominal, ou seja, o rapaz é sempre triste. Quando eu coloco as vírgulas, eu estou dizendo que ele estava momentaneamente triste. Então, as vírgulas são muito importantes para não mudar o sentido das frases, do que você quer dizer na sua redação. Agora, a quinta dica, nunca separe o agente da passiva da ação que ele fez. Quando você fala assim, a janela foi quebrada pelo menino. O que foi quebrada? A janela, que é o sujeito. E o sujeito está ali, o quê? Sofrendo a ação. Mas quem foi que praticou a ação de quebrar? O menino. E você vai colocar uma vírgula, a janela foi quebrada, vírgula, pelo menino? De jeito nenhum, porque ele vai pagar essa janela, viu?
Então a janela foi quebrada pelo menino, sem vírgula nenhuma, porque ele é responsável pela ação que ele praticou. Então, pegar as 5 dicas de hoje são importantíssimas. Mais na frente nós vamos conversar sobre outras dicas de pontuação, mas essas são as mais importantes. E se você prestou atenção no que eu falei no início, comece a escrever sempre na ordem direta, sujeito, predicado, e você quase não vai usar vírgula na sua vida. E sua redação vai ficar muito boa, eu garanto. E se você gostou deste vídeo, dê um joinha aqui pra mim, compartilhe com seus amigos, familiares e faça um comentário aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!